começando mais uma edição do Debate Unibrasil. O programa traz assuntos relevantes para a sociedade a serem debatidos por especialistas. Eu sou Leonardo Gomes e hoje vamos falar sobre a violência nas escolas e sobre projetos de lei que pretendem colocar policiais militares da reserva nas escolas em todo o Paraná e projetos também no âmbito municipal. Nesses últimos anos, tivemos uma sucessão de casos de violência e tragédias em escolas públicas e privadas em todo o país. Casos marcantes, como em Goiânia, na escola particular Goiáses, em 2017, um estudante de 14 anos que estava em sala de aula sacou uma arma do intervalo e matou 2 colegas de 13 anos e deixou outros 4 alunos feridos. O atirador era filho de policiais militares e havia pego a arma escondido dos seus pais. Tivemos o incidente também do massacre de Realengo, alguns anos já atrás, no subúrbio carioca, em 2011, na verdade, foi um pouquinho mais atrás, onde um ex-aluno de 23 anos atirou contra alunos em sala de aula. 11 crianças morreram e 13 ficaram feridas. As vítimas tinham idade entre 12 e 14 anos. Tivemos também uma tragédia aqui no Paraná, em 2018. O caso ocorreu no Colégio Estadual João Manuel Mandroni, em Medianeira, no oeste do estado. Um adolescente de 15 anos entrou armado e atirou contra colegas de classe. 2 alunos ficaram feridos e o caso mais recente aconteceu no mês de março, na escola Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. 2 criminosos foram até a escola e mataram 10 pessoas e em seguida cometeram suicídio. Um dos atiradores era ex-aluno. E depois de todos esses levantamentos que nós fizemos aqui de tragédias, nós vamos, além de debater elas, debater também soluções. Afinal, se a gente só fica discutindo aqui as tragédias, muitas vezes não leva a nada. Estamos aqui para justamente discutir esses projetos de lei que buscam trazer aí oportunidades e uma segurança maior para pais, alunos e professores. E a gente vai descobrir quais são essas medidas. Para debater como essas tragédias preocupam e afetam pais, alunos e professores e quais medidas estão sendo adotadas para que sejam evitados novos casos de violência nas escolas, contamos no estúdio com a presença do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Paraná e coronel da PM, Roberson Bondaruc, e da Natalina Triques, uma das coordenadoras do Colégio Madalena Sofia, em Curitiba. Muito obrigado pela presença dos dois. Esperamos ter um bom debate aqui, discutir esse tema que é tão importante. Eu que agradeço. Nós é que agradecemos. Como podemos perceber, depois dessas tragédias, projetos foram criados e apresentados com a intenção de se evitar novos acontecimentos dessa natureza. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque veio agora à tona, inclusive com a imprensa, esses novos projetos, inclusive não só no âmbito estadual, com o projeto Escola Segura, do governo do Paraná, mas também alguns projetos estão sendo debatidos, por exemplo, na Câmara Municipal de Curitiba, até mesmo com a implantação de detectores de metal, alguma coisa do tipo que dê uma segurança maior para quem está dentro da escola, também para os pais que passam por ali. Começo perguntando aqui para a Natalina, que está todos os dias nesse evento escolar. Esses projetos que nós vemos, eles de fato podem solucionar, podem amenizar todos esses problemas que nós vemos em relação à falta de segurança nas escolas, nos colégios? Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Falar sobre segurança nas escolas não tem como não falar de segurança na sociedade. A escola ela faz parte da sociedade e eu costumo dizer que é uma sociedade, uma mini sociedade convivendo constantemente. É um espaço que foi criado inicialmente por uma pequena casta, historicamente constituída, e a partir de 88, com a Constituição de 88, a escola passa a ter educação no Brasil, passa a ser um direito de todos e um dever do Estado. Então, se nós temos um dever de estarmos todos na escola, e a escola vai atender toda a sociedade, é claro que os conflitos da sociedade vão para a escola. Então, falar de segurança, simplesmente falar de segurança nas escolas, colocando detector de metais, policiais e tudo mais, é só um paliativo. Ajuda? Vai ajudar, mas não vai resolver o problema da violência. Nós temos que ter mais projetos, nós temos que ter projetos mais conclusivos, nós temos que ter projetos preventivos. Nós não podemos, só com detector de metal, achar que vai evitar
E se nós não tivermos um policial muito bem preparado, entendendo o processo, que a escola é um processo de aprendizagem, e que está lá, as pessoas que estão lá, todas elas estão passando por processo de aprendizagem, e que elas precisam ser orientadas e não punidas, a gente vai aumentar ainda mais a violência. Então é um cuidado que nós temos que ter, no meu entendimento, enquanto educadora, é um cuidado, é uma forma como nós orientamos a nossa comunidade escolar, para que se entenda que nós somos reflexos da sociedade. Se a violência está na escola, é porque nós estamos numa sociedade violenta. Não é responsabilidade única e exclusiva da escola a violência. É um processo que nós temos que cuidar. O coronel, né, já esteve, né, o senhor hoje é especialista em segurança pública, né, traz consultoria, também é convidado muito também pela imprensa para conversar debates como esse, que são muito recorrentes. O senhor comenta muito sobre segurança e sobre a insegurança também, né, infelizmente. O que o senhor acha a respeito desse início de ano, né, esse ano de 2019, com essa tragédia especificamente em Suzano? E ano passado nós tivemos também aqui no interior do Paraná, que alertaram para esse problema que já sempre existiu, e com esses projetos de lei. De fato, são projetos, são ideias que buscam ajudar e vão resolver esse tipo de problema dessa forma? Na verdade, assim, eu concordo com o que a professora fala, porque como a educação, para ser eficiente, ela precisa funcionar em sistema. A segurança pública, para funcionar, ela tem que também funcionar em sistema. O problema é que o Estado brasileiro, de uma forma geral, ele é uma junção de partes, nem sempre conversando entre si, tentando fazer o melhor que pode. Então, se nós formos ver os países onde há melhores níveis de segurança pública, seja na escola, seja na via pública, em qualquer lugar, você tem o Estado mais único, funcionando e administrando as políticas públicas nos seus vários setores, mas tudo dentro de um planejamento global. E nós vemos que, ao longo dos anos, o Brasil ele não tem tido esse tipo de tratativa. Então, começa pela nossa legislação. A legislação brasileira, começar, por exemplo, pela legislação penal, é uma coxa de retalhos. O nosso Código Penal é de 1942. Uma enormidade de leis que vieram se superpondo, e, novamente, nós temos o quê? Partes independentes tentando trabalhar juntos. Então, isso, no que tange à persecução criminal, isto é, a persecução que o Estado dá ao fato delitivo, para que ele seja devidamente tratado, reprimido, e que se impeça que ele atinja a sociedade, ele perde muito na sua eficiência, gera impunidade, gera, às vezes, uma polícia menos eficiente, gera um poder, no caso, um sistema penitenciário menos eficiente, e tudo isso acaba fazendo com que, como o Estado acaba sendo lento e pouco eficiente, esses setores, como é a escola, como é a família, por exemplo, acabem muitas vezes apresentando índices maiores de criminalidade, e esses setores em si já não têm também na sua tradição uma condição desses temas terem sido pensados anteriormente. Então agora, quando a violência, sempre houve alguma forma de violência nas escolas, mas como ela está indo de uma forma mais aguda, mais violenta, mais bem armado, que é extremamente lamentável, nós vemos o crescimento desse índice de letalidade. Os atentados na escola, e daí essa não é uma realidade brasileira, até em outros países isso acontece também, mas o número de vítimas em cada escola, ele vem aumentando. Isso que é extremamente preocupante, e principalmente porque no Brasil nós não temos, assim, hoje aquela questão ideológica por trás que em outros tempos facilitava o controle de quem estaria envolvido em situações dessa natureza. Hoje qualquer pessoa, pelo simples fato de ele assistir televisão, ver internet, ele resolve pegar uma arma e entrar numa escola e matar crianças e professores. Inclusive, o que me chamou a atenção, que a Natalina comentou a respeito dessas soluções, né, meio rápidas, né, de fast food, assim, a gente reparou, inclusive, era um projeto Escola Segura do governo do Estado, é um projeto que, obviamente, já estava sendo pensado há talvez alguns meses, até mesmo antes mesmo do governador tomar posse. Mas um dia depois da tragédia em Suzano, teve o anúncio desse projeto, até mesmo aproveitando toda aquela situação e o noticiário focado naquilo. E o que a Natalina comentou a respeito de ser uma solução paliativa, ou seja, uma solução que não é uma solução de certa forma, né? E, inclusive, eu até anotei aqui, para não esquecer, um projeto do âmbito municipal, que aqui na Câmara Municipal de Curitiba, o vereador Ezequias Barros propôs, né, um projeto de lei para que as escolas, no caso municipais, né, tenham detectores de metais e também, olha que curioso, para que, se for preciso, para que todas as pessoas que entrem nas escolas
sejam, digamos, revistadas, a mochila, alguma coisa do tipo. Que aí é, de certa forma, bastante polêmico, né? Porque a justificativa do vereador para um projeto desses é justamente a violência que possa existir nas escolas de Curitiba. Vocês concordam com essa ideia desse projeto? Talvez é exagerado ou não, é comedido, faz parte e é necessário? Eu posso... É importante pensar que a educação é um mundo imenso. Quem conhece um pouquinho de educação sabe que nós temos hoje mais de 300 escolas no município de Curitiba, vários CMEIs, né? Nós temos uma estrutura de governo, de administração de escolas que é muito grande. O investimento para colocar detectores de metal, né, com o simples objetivo de evitar uma arma de fogo ou a entrada, né, desses materiais numa escola, eu acho que assim, em algumas escolas precisa. Eu tenho várias amigas que trabalham na direção de escolas municipais, trabalham com educação de jovens e adultos, que são escolas, inclusive centrais, que passam por conflitos constantes, porque vivem numa comunidade em conflito. E esses conflitos vão parar dentro da escola, porque os jovens estão dentro da escola. Então, é onde eles ficam mais tempo juntos, no mesmo espaço. Então, há necessidade em algumas escolas? Há. É paliativo? É paliativo. Mas é aquela coisa, eu vou tomar o meu remedinho para minha dor de cabeça, mas eu vou tentar descobrir o que me causa dor de cabeça. E aí trabalhar todo um projeto educacional onde vai se resgatar valores, onde vão se resgatar o respeito, onde vão se trabalhar a médio e longo prazo. A gente consegue paliativo, aquela coisa, a emergencial. Para todas as escolas precisa? Não precisa em todas as escolas. Em algumas escolas é urgente. Em algumas escolas é desnecessário, é investir, é jogar dinheiro fora, dinheiro público, é dinheiro que nós pagamos com os nossos impostos com muito cuidado. Então, é muito importante que quando um político pense em um projeto de lei, ele vai ouvir a comunidade, vai ouvir os especialistas, vai conversar com os especialistas, chame a comunidade para debater, antes de propor um projeto de lei, porque agora está na moda falar de violência nas escolas, sabe? Nós temos que ser responsáveis dos nossos projetos. Nós temos que pensar a curto prazo, e a escola precisa, a educação do Brasil precisa ser pensada coisas a curto prazo, mas assim, pontual, não dá para ser para todo mundo. Nós temos uma diversidade cultural no Brasil muito grande. E em Curitiba a diversidade cultural é muito grande. A gente anda uma quadra, a gente vê uma diferença arquitetônica, a gente vê uma desigualdade social muito grande. Então, isso tem que ser pensado, tem que ser levado em consideração. Tem que ser pensado a cidade como um todo, mas nas suas particularidades. E da mesma forma as escolas. Uma escola é diferente da outra, uma comunidade é diferente da outra. E isso tem que ser pensado num projeto de lei. A gente não pode unificar, tirando os princípios básicos da Constituição, né? Criando um projeto de lei que pode causar um constrangimento e indo contra a nossa Constituição, que é o direito de ir e vir, o direito de cuidar dos seus pertences, o direito à sua privacidade. E, num caso de projeto de lei desses, a gente pode ter muitos problemas, pensado assim de forma generalizada. Na filosofia, que é a minha formação, a gente diz que a melhor forma de perder um argumento é generalizando. Na verdade, o que nós observamos, assim, essas iniciativas, seja a questão dessa proposta que você cita, de uma das escolas municipais, por exemplo, lógico que são medidas que é o que é possível fazer, então se faz, se toma essa medida. Mas o que não poderia acontecer é sobre o argumento de que não, nós já fizemos o que era possível, colocamos detetor de metal na escola. Então, o que é possível já está feito. Não poderia ser encarado desta forma. Então, eu concordo com a professora, disse que realmente é um paliativo, e ela, junto com outras medidas que resolvessem outras questões, aí sim teríamos uma segurança mais plena. Mas nós não podemos, assim, concordar que, porventura, não, nós tudo bem, nós já botamos detetor na escola, então o problema está resolvido, vamos para outro problema. Não, isso seria uma medida, e eu concordo com a professora, em alguns lugares ela é necessária, porque em alguns colégios, dependendo da localização, dependendo da estrutura física do próprio colégio, realmente a questão de arquitetura, da própria unidade de ensino, onde ele se insere, tudo, sistema viário,
nível de emprego, renda, tudo em torno da escola, tudo isso influencia em que nível a segurança ou a insegurança vai se manifestar naquele colégio. Então, precisa ter esse estudo, eu volto a insistir, sistêmico. Então, o poder público, seja estadual, municipal ou mesmo federal, ele precisa desenvolver sistemas onde em cada escola seja feita uma análise técnica. O que essa escola precisa? Então, nós temos esse tipo de ocorrências policiais. A estrutura da escola está adaptada para essa realidade? Não. Então, vamos adaptar a realidade. Vamos fazer, então, um treinamento, uma capacitação com os professores, e, na sequência, o que dessa capacitação, professores e funcionários da escola, para que eles saibam tomar determinadas medidas, até de autoproteção, naqueles lugares onde, por exemplo, não vai ser possível ter um policial dentro desse programa, ou enquanto aquela detector de metal não vai chegar. Então, dessa forma, iria se criando um tipo de uma cultura de prevenção em cada escola. Medidas que cada pessoa deve tomar. E aí, em complemento a isso, essas medidas, sim, aí vamos colocar detector naquelas que, pelo índice de criminalidade, indicam ali se era necessidade, porque isso é um recurso consideravelmente vultoso, para que, porventura, fosse colocado em todas as escolas, eu acho que nem se pretende isso, mas que naquelas, conforme um estudo técnico e não político, é importante dizer, indicassem em qual escola deveria ser colocado esse sistema. Já houve em tempos passados, por exemplo, dentro da própria Polícia Militar, no tempo do sistema modular ainda, na década de 80, era uma luta, porque a estatística determinava que um determinado módulo policial precisasse ficar numa comunidade, mas politicamente havia uma pressão de que este módulo fosse colocado num lugar onde ele não era tão necessário, mas determinado político começava a tentar ingerir para que isso fosse feito. Então, para que a escola também não seja vítima desse tipo de processo de politização do encaminhamento do recurso público, é fundamental. Então, nós tivemos esses estudos técnicos analisando quais são os colégios, aonde deve acontecer e de que maneira deve acontecer. Senão vai ser mais uma daquelas soluções, como a professora diz, eu concordo, um paliativo, só para que as pessoas achem que está sendo feita alguma coisa e vamos para outro problema. Não, o problema permanece, ele tem que ser administrado e assim, a segurança pública, seja no espaço público, seja dentro de uma escola, seja nas ruas, ele depende da participação de todas as pessoas que vivem e trabalham naquele espaço público. Então, todas elas têm que ser direto ou indiretamente envolvidas. A Polícia Militar procura desenvolver alguns projetos nessa área. Nós já temos o PROERD, é um programa educacional de resistência às drogas, já existe a patrulha escolar comunitária, mas são projetos ainda que, pelas dificuldades, por exemplo, do governo do Estado, ele não consegue alcançar todas as escolas que precisariam com a eficiência e o número, por exemplo, de horas de presença policial em cada uma dessas unidades. Então, esses projetos sendo fortalecidos também seria uma boa vantagem. Mas, enquanto eles não tiverem essa análise sistemática, quando tiverem esse planejamento, inclusive a curto, médio e longo prazo, ele vai continuar sendo apenas um paliativo, até que troca o governo, assume um novo governo e diz, olha, eu não vou patrocinar o que o governo anterior faz, então para com esse negócio aqui, vamos criar um outro negócio, bota um outro rótulo, uma outra marca, e vamos fazer de conta que o nosso agora é melhor do que o que estava aqui. É o que nós temos visto aí na Polícia Militar, nos meus últimos 37 anos de polícia, o que eu tenho visto são sucessões de governo, não vou dizer todos, mas alguns que se revezavam em fazer isso. Mudava o nome, às vezes era o mesmo projeto, ou então mudava alguma coisa para dizer que agora é que estava chegando a modernidade, a salvação, e que tudo que tinha sido feito antes não prestava. E assim, bons projetos acabaram indo para lata de lixo, que é totalmente desinteressante para o interesse público. Sim, sem dúvida. A gente precisa fazer um intervalo, mas a gente viu que é um tema bastante complexo, né? É a ponta do iceberg, justamente o que acontece são os impactos de todos esses problemas que acabam se desencadeando. Mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. É rapidinho, voltando a debater mais um debate no Brasil. Voltamos já. Todo dia é uma oportunidade de mostrar quem somos, de se superar, de fazer o melhor. Em cada dia que começa, a gente vai construindo juntos o nosso jeito de ser, de aprender, de educar. A gente vai construindo juntos o Unibrasil. Voltamos para a segunda parte do debate sobre a violência nas escolas.
Contamos aqui no estúdio com a presença do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Paraná e coronel da PM, Roberson Boldaruc, e da coordenadora Natalina Tríquias, do Colégio Madalena Sofia. Estamos aqui, né, com os nossos convidados debatendo esse assunto extremamente complexo, né, como todos os assuntos que nós trazemos aqui no nosso debate. Nós já discutimos alguns projetos de lei, algumas propostas que nós vemos como propostas bacanas, né, que até em algum certo ponto querem resolver o problema, outros talvez não, ou talvez não seja a solução do momento, porque o problema é grave. Nós discutimos aqui no intervalo, inclusive, a respeito do comportamento dos pais diante desses episódios de tragédia. Natalina, você que está todos os dias no Colégio Madalena Sofia e vê, né, convive com isso, como deve ser, né? Como seria o melhor comportamento dos pais, né, para poderem conversar inclusive com os filhos conversarem com os pais para entenderem todas essas tragédias e poderem lidar com esse tipo de insegurança que pode existir em qualquer colégio? É fundamental a participação da família como um todo, né? De todos os responsáveis. Quando nós tratamos de vidas de adolescentes, de crianças que estão passando pelo processo de formação, o olhar cuidadoso e atencioso de toda a comunidade escolar, ele é fundamental. Nós precisamos do apoio dos pais, mas de um apoio não cobrando da escola o que a escola está fazendo, mas vindo assim, o que nós podemos fazer, né? E foi essa a conversa que nós tivemos com a nossa comunidade escolar. Como que nós podemos fazer? O que nós estamos tomando de cuidados com tudo que acontece na nossa vida? E assim, quando há uma tragédia e quando esta tragédia ela vem até nós, como que está muito próximo de nós, ela toma um vulto ainda maior, né? Quando acontece nos Estados Unidos é de um jeito, quando acontece na Europa é de um jeito, mas quando acontece na nossa casa, no nosso quintal, ele toma um vulto maior. E os pais tendem sim aí foi aqui do lado, pode acontecer com o meu filho. Aí a gente traz para a nossa realidade, diz, não, mas e na sua escola? O que estão fazendo? Ah, mas aquele menino problemático. Ah, mas aquele menino é depressivo. E tudo toma um vulto muito grande. E aí o senso comum e a comunicação atravessada, a comunicação não, as informações atravessadas, porque ela não consegue nem ser uma comunicação, porque não há uma relação direta, né? Às vezes as pessoas pegam as informações e vão tirando as conclusões. E aí vem a cobrança da escola, como fosse só responsabilidade da escola resolver tudo isso. Então a comunidade tem que participar, os pais têm que estarem atentos aos filhos, nos pequenos sinais. Se o seu filho ele é muito calado em casa, na escola nem sempre ele vai ser calado. Então ele precisa ter essa conversa com a escola. O que acontece? Como que é? Eu falo filhos, mas hoje nós temos muitas famílias que são os avós que cuidam, né? São os tios que cuidam, é o irmão mais velho que cuida do irmão mais novo. Hoje a sociedade, a nossa família, ela passa também por uma reestruturação. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, é um olhar sobre esta criança com muita atenção, é um olhar que nós temos que ter e não reproduzir a violência, um discurso de calma, não repasse violência, não queira dizer para o seu filho, não, se fizer com você, vai lá e rebata 3 vezes pior. Eu costumo sempre dizer para as pessoas, você quer ser igual a ele ou você quer ser melhor do que ele? Toda vez que um aluno vem dizer assim, prof, ele fez isso comigo, eu vou fazer igual. Eu falei, tá, mas a tua reação tem que ser igual. Que ser humano é esse que você quer ser? Então nós pais, e eu falo nós pais porque eu também sou mãe, quando eu tenho essa conversa com as minhas filhas, eu tenho que ser uma pessoa melhor do que a outra, não uma pessoa pior do que a outra. Então eu não vou reproduzir violência. E essa fala ela tem que ser constante, porque a nossa sociedade ela reproduz a violência. Os meios de comunicação, os jogos, os games, ela está a todo momento produzindo violência, reproduzindo, porque eu brinco que é o que vende hoje no Brasil, é a violência. Então é um problema isso para o Brasil, é um problema muito sério para a nossa cultura. E isso vai respingar na escola, a escola é resultado da sociedade. Então, se eu não faço essa fala, se nós não temos essa conversa com os nossos crianças e adolescentes, o que vai sobrar na escola? A reprodução da violência. Vai explodir na escola, vai explodir na família, vai estar nessas relações. Então, a gente tem que cuidar com isso, a gente tem que cuidar com o nosso discurso, com as nossas atitudes enquanto seres humanos. Como que nós... Cobrar da escola é muito fácil. Apontar o dedo para o outro é muito fácil.
Lembre-se que você aponta o dedo para você também é corresponsável. A escola ela é um espaço de convivência social, ela é um espaço de transmissão de conhecimentos historicamente construídos. Então, nós estamos falando da sociedade que constrói a escola. Então, a gente precisa deste apoio dos pais com este olhar atencioso mesmo. Né? É um cuidado que a gente precisa sempre ter. A gente percebe, coronel, que a sociedade, né, a comunidade, os pais, a família tem um papel fundamental nisso também. Né? Exatamente, porque o que nós vemos, existe uma crise de segurança nas escolas, porque existe uma crise maior ainda na família. Se nós formos ver, inclusive, algumas das coisas que a professora falava, e em complemento, assim, a criança reproduz muitas vezes no ambiente escolar muito do que ela vive dentro da sua casa. Seja a própria violência de que ela é vítima, ou que ela assiste ao pai. Nós vemos aí um crescimento alarmante, por exemplo, de feminicídio, homens matando mulheres, infelizmente, de forma cada vez mais violenta e mais frequentemente. E a criança muitas vezes está vendo aquilo ali. Então, ou ela vai replicar isso dentro do ambiente escolar, ou vai fazer com que sejam pessoas que estejam crescendo dentro de um desequilíbrio, de uma harmonia de educação que deveria ter na sua casa, porque a escola, teoricamente, ela deve dar instrução. Quem dá a educação seria a família, o que seria complementado pela escola, e pais e professores sintonizados fariam com que, como era nos tempos antigos... Sonho de consumo. Em que, né, a gente chegava lá, pai, a professora brigou comigo. Meu pai perguntava, mas o que você fez para a professora brigar com você? Hoje é o contrário. Se o filho diz, pai, a professora brigou comigo. Ele pega a mãe, a advogada, vai tudo no colégio, quer saber, quer que puna a professora. Resultado, todo esse processo faz com que nós tenhamos um sistema de educação familiar em crise e eu entendo que um dos principais lugares onde a disfunção disso gera consequências é dentro da escola. Então a gente vê os casos de bullying, que são, né, adotou-se, o assédio moral, né, que adotou-se esse nome em inglês, né, para que daí fique mais interessante, mas é importante que se debata o tema. É um dos grandes motivadores, inclusive, de atentados, porque se nós formos ver vários, não que seja uma motivação determinante, mas vários daqueles perpetradores, daqueles elementos adversos que entraram e mataram crianças, não apenas no Brasil e em outros países, foram pessoas, principalmente jovens, que tinham sofrido algum tipo de bullying naquela escola em tempos anteriores. Normalmente, o atirador que entra e mata várias pessoas, dificilmente ele é totalmente alheio à escola. São poucos casos. A maior parte dos casos, estatisticamente comprovado, são ex-alunos que tiveram algum tipo de aborrecimento, algum tipo, o próprio bullying, tiveram decepções, frustrações, e isto, aliado a algum desequilíbrio, até psicológico que ele esteja, e mais essa violência familiar que ele encontra, é a somatória para esse número crescente, infelizmente, de atentados. Então, é difícil que a criança, vendo violência em casa, violência na rua, violência na televisão, não faça isso também dentro da escola. Então, é um papel, assim, primeiramente do governo como um todo, trabalhar com políticas públicas em que a segurança pública, em qualquer lugar do mundo onde a segurança pública é efetiva, ela é um bom nível de segurança pública é uma consequência de políticas públicas dos outros setores bem executados, onde o fato desviante, o fato delitivo, ele é uma minoria que vai ser combatido pelos órgãos de repressão policial. Aqui no Brasil, como nós temos esse grande descontrole, o que acontece? A violência, ela se replica, ela se multiplica e ela vai, pela própria questão da impunidade, o maior problema que nós temos hoje no Brasil ainda é a questão de impunidade. Como eu falei no começo, um sistema legal que precisa ser trabalhado de forma una e não de partes que vão se corrigindo e se amoldando, e principalmente a cada momento de crise. Então, por exemplo, nós tivemos aquele falecimento da Daniela Pérez, que todos lembram, muitos anos atrás. Então já se criou a lei dos crimes hediondos. Então agora houve vários casos de homicídio, daí nós criamos a lei, já tinha a lei Maria da Penha, houve outras leis, agora também a questão do feminicídio, que passou a ser também um crime hediondo. Eu acho que nesse aspecto a lei se tornar mais aguda, isso é uma coisa eficiente, mas mostra que é um Estado que ele não está agindo, ele está reagindo. Ele não está se antecipando aos fatos com base em um planejamento sistêmico a longo prazo. Então, isso faz com que cada vez mais essas dificuldades vão se aumentando. E o Brasil, assim, nos vários setores, daí seja na própria educação, seja na questão familiar, aí vem emprego, trabalho, tudo isso, ele trabalha em descompasso o tempo todo. Então, fica difícil que políticas públicas consigam resolver tantos problemas que estão se multiplicando. Então, nós voltamos a insistir que políticas públicas sérias,
que contemplem essas demandas e que gerem, como consequência, escolas mais seguras, é o que todos nós queríamos. É lógico que, emergencialmente, nós vamos ter que melhorar o nível de segurança das escolas, tanto é que nós temos sido muito chamados aí, inclusive por escolas particulares, para fazer projetos de segurança, planos de segurança para as escolas particulares, porque embora esses problemas tenham acontecido nas escolas públicas, em regra, as escolas particulares também estão preocupadas. Muitas delas, inclusive, já enfrentam alguns tipos de problemas, porque aquele aluno, muitas vezes, que os pais não estão dando limite na sua casa, também gera problema na escola particular, talvez não com a mesma gravidade. Mas então, essa somatória de problemas aponta para o Brasil partir para uma nova forma de se planejar políticas públicas, que todas elas sejam parte de um todo maior, todas elas sintonizadas visando objetivos estabelecidos e que elas não vacilem, elas não oscilem e vacilem conforme o sabor da demanda política, da crise que aconteceu. O Brasil precisa estar acima dessas crises para que ele possa navegar de uma forma tal que, nesse planejamento feito em constância, tecnicamente, de forma adequada, ele surta melhores efeitos do que apenas ficar administrando crise, né, apagando incêndio, né, enxugando gelo, como alguns falam, porque assim nós continuaremos replicando esse sistema que gerou esse estado de coisas que nós vemos hoje. O que chamou a atenção, que o Coronel acabou de falar a respeito justamente da política brasileira funcionar dessa forma, né, aos gostos do momento e com assuntos tão delicados, né, que é a segurança nesse caso e a educação, né, são dois dos pilares que, inclusive, sempre quando há eleição, junto com a saúde, são esses três os pilares que são os mais debatidos, né. E a gente percebe, né, que justamente lançar um projeto desses, ele não existe uma garantia de que ele possa persistir e melhorar e ser aprimorado depois de que aquele governante, governo saia do poder, né? Então tem tudo isso, ou seja, muitas vezes até mesmo como o senhor comentou, projetos de lei, ideias boas que acabaram simplesmente acabando, né, por justamente mudança de bandeira política. De política, de visão política. É uma falha também grande nisso. Porque o que nós temos hoje, o que falta para nós brasileiros é um projeto de país. E esse projeto de país ele é construído a partir de um projeto de cultura, né? Se nós formos estudar Antônio Gramsci, fomos estudar Bourdieu e outros, eles vão falar do projeto, né, da hegemonia que nós temos no país. E essa cultura que nós vivemos no país, ela é uma cultura de violência hoje, tá? De que quem pode mais é o que tem mais força, é o que detém uma maior rede de contatos sociais. E quando a gente fala do bullying nas escolas, a família tem que entender que como é que a faixa mais grave do bullying é na adolescência. Porque é onde hoje nós vivemos, ela se dá em grau tão grande e é onde vem as maiores violências físicas, inclusive. Porque, primeiro, ela é uma violência moral. Há várias pesquisas que mostram que os adolescentes, quando começam com o processo, é um processo onde eles começam a se afastar da família e ir para a sociedade, para o movimento social. E como que acontece o bullying? O que tem mais rede social acaba excluindo novamente o outro, e isso vai tirando a possibilidade desse adolescente criar novas perspectivas e criar novos mundos. Então, muitas vezes, essa violência ela é muito silenciosa. E ela nem se dá na escola. Ela se dá no mundo social, ela se dá nas redes de amizade, ela se dá na família. Então há um problema muito sério, às vezes, na família de achar que o teu filho tem que ser amado por toda a sociedade igual você o ama, e você não ensina a saber que alguns não vão amá-lo tanto quanto você o ama. E, por outro lado, o outro quer a garantia de que ele é o todo-poderoso. Então há um problema muito sério no que a gente chama de construção do capital social, usado por Bourdieu, que na adolescência ele é fundamental para a construção do indivíduo. Então o bullying ele acaba afetando muito, né? E tendo esse processo todo. E aí você me perguntou da família, como que a família pode agir? A melhor forma é o diálogo, é a conversa, é o contato olho no olho, é o contato afetivo, é o contato realmente com o amor, mas com o amor exigente, exigindo que a pessoa também faça parte dela, responda pelo que faz, né? Então, é um processo realmente de reorganização social, e nós temos que ter esse aprofundamento. Hoje, a nossa fala aqui, eu brinco, assim, usando uma fala do filósofo Lúcio Pachter, foi da profundidade de um pires.
Se nós formos realmente buscar, nós vamos aprofundar e buscar números teóricos, inúmeras teorias, inúmeras soluções já utilizadas nas escolas, né? Que funcionam e que têm dado grandes resultados em mudança de comportamento, de combate a este assédio moral que existem sobre os adolescentes, entre eles, entre professores, entre famílias. Então nós precisamos realmente estudar e debater muito esse tema. Temos que olhar para a sociedade com muito carinho para buscar isso. Tendo este olhar, eu tenho certeza que nós vamos encontrar a causa da violência e nós vamos combater a violência, né, realmente evitando a violência. Eu gostaria só de lembrar que violência, a palavra violência, significa violar a vida. Então, se nós podemos violar a vida de inúmeras formas. A gente vai para os extremos quando há a morte, ao extremo. Mas para chegar à morte existiram inúmeras outras violações dos direitos dessa pessoa, do acesso da vida, do acesso psicológico e tudo mais. Então, assim, há uma série de outras questões, né, de violação de direitos sociais, de econômicos. Então, nós temos que olhar para tudo isso. Aonde que nós estamos violando a vida das pessoas que estão ao nosso redor? Eu concordo muito com a professora, e principalmente assim quando nós vemos que o fato negativo ele não tem mais tanta reprimenda social como tinha em outros tempos, e ele tem até hoje aprovação e incentivo. Então é uma coisa complexa, por exemplo, redes sociais. Nós temos a dark web, né, o lado escuro da internet, que lá, né, tudo pode acontecer. E se nós formos ver, hoje a gente vê com essa facilidade que as comunicações dão, esses fatos eles ganham notoriedade muito mais rapidamente, e pelo fato dessa questão, olha, você posta alguma coisa que é curtida mais vezes, isso cria um incentivo indireto ao que é errado fazer, não importa se é errado, mas se isso gerar mais curtidas, ele vai ser feito. Isso, na verdade, essa tendência não é apenas agora, já em tempos passados. Um exemplo, em 1962, quando Marilyn Monroe se suicidou, nos Estados Unidos aumentou em 10% o índice de suicídios. Então já não é de agora. E quando os meios de comunicação eram muito mais simplórios, vamos dizer assim. Quando nós temos hoje esta capacidade de as informações ganharem uma dimensão universal em poucos segundos e que não há um controle sobre o que está sendo divulgado, compartilhado, primeiro se aquilo é verdadeiro e depois de que forma aquilo está sendo compartilhado. Isso vai criando em nível local, em nível nacional, em nível internacional, uma cultura de aprovação ao delito, uma aprovação ao crime, desaprovação às estruturas familiares básicas, por isso que eu disse que eu concordava com a professora, porque esta releitura da sociedade dentro dos seus aspectos mais essenciais, desde a forma como a criança é criada dentro da sua casa, como ela é conduzida à escola, como ela é acompanhada, a escola junto, o governo junto, todas as políticas públicas, eu penso que dessa forma nós podemos ter resultados melhores. Então há soluções. Há o que ser feito, mas nós vemos assim, em alguns momentos, uma certa desorientação de alguns órgãos de governo, e aí eu vejo e critico muito a questão da pressão política, e eu dou aqui o meu testemunho como comandante-geral da Polícia Militar, fui comandante da Polícia Militar do Paraná de 2011 a 2013, comandei a Polícia Militar durante 1 ano e 11 meses. E uma das maiores dificuldades que eu tinha não era enfrentar as grandes quadrilhas, a dificuldade de efetivo, de viaturas, não, era enfrentar a pressão política de determinadas autoridades que queriam fazer a ingerência em coisas que deveriam ser tratadas tecnicamente, e é extremamente difícil se trabalhar dessa forma. Então isso faz com que sofra a educação, a segurança pública, e volto a dizer, o principal lugar onde isso acaba desaguando é nas estruturas da família. E daí essa violência potencializada, ela vai para dentro da escola, ela vai para as ruas, ela vai para a internet, e aí nós temos esse estado de coisas que nós vemos hoje. Olha, eu tive o prazer aqui, não só eu como você que também está acompanhando, nesse debate, um debate muito rico mesmo, em que nós podemos discutir esse assunto tão complexo, mas poder entender que não é apenas um problema, são vários problemas que causam este grande problema da insegurança nas escolas. Essa é a moral, inclusive, da gente poder refletir que é uma falha da sociedade e do poder público também, que deviam estar funcionando em sintonia. Mas eu agradeço a presença justamente aqui dos nossos convidados, do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Paraná e também coronel da PM, Roberson Pondarucci. Eu é que agradeço.
Tá certo, e também da representante, né, do Colégio Madalena Sofia, né, a Natalina Tritias. Muito obrigado pela presença aqui e nós esperamos estar em uma outra oportunidade discutindo, quem sabe, outros temas, ou até mesmo porque, como muito bem a Natalina disse, é um assunto que dá por horas e horas, né? Tá certo. É muito profundo. Sem dúvida. Obrigado e até a próxima. O Debate Olho Brasil fica por aqui, espero que tenham gostado do programa. Não esqueçam de curtir e também compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais. Acesse o nosso site tvcampus.unibrasil.com.br. Obrigado e até a próxima.